Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo e antes de começar o nosso vídeo, vou pedir que ajude o nosso canal a crescer. Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos para que o nosso canal possa crescer. Então, hoje nós entramos no capítulo Atributos da Divindade do Livro dos Espíritos, a pergunta número 10. Nós estudamos anteriormente Deus e o Infinito, que é a primeira parte, provas da existência de Deus, e agora entramos na parte Atributos da Divindade, a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Este estudo é um estudo metódico, onde vamos analisando passo a passo. Allan Kardec e a Sociedade Espírita de Paris foram muito criteriosos neste estudo. Eles não queriam provar que alguma coisa existia, eles queriam descobrir se alguma coisa existia. E esta descoberta, ela foi extremamente criteriosa. Esta Sociedade Espírita de Paris, que foi criada por Allan Kardec, era composta das mentes mais avançadas que viviam em Paris nessa época. Cientistas que moravam na cidade e que se dispunham, vieram preparados do plano espiritual para poder formar as bases dos estudos desta doutrina, o Espiritismo. Como foi a metodologia para a formação do Livro dos Espíritos? Eles produziram milhares de questões. Eles questionavam absolutamente tudo. Toda a relação do homem com Deus, com a natureza, todas as formas de pensar a respeito de Deus, da natureza, porque eles não estavam satisfeitos com aquela ideia que estava expressa na Bíblia, de que Deus era aquela pessoa daquela forma, daquele jeito, e isto era profundamente desagradável a eles. Você pode compreender isso se você for um estudioso da Bíblia e começar a estudar dois livros bíblicos, o Deuteronômio e Levítico. Quando você analisa estes deuses bíblicos do Velho Testamento, você compreende que não pode haver um Deus universalista, uma ideia de uma inteligência suprema relacionada àqueles seres ali que se colocavam na condição de Deus. Deuses sectaristas que gostavam de algumas pessoas e não gostavam de outras. Um Deus tribal. É como se aquele espírito tribal do povo de Israel antigo, que fazia tudo para que o povo israelense sobrevivesse, em detrimento a todos os demais povos, que inclusive mandava matar, mandava escravizar. Era um Deus que mandava as forças militares dos hebreus chegar naqueles países vizinhos, mandava que eles destruíssem tudo, escravizassem as mulheres, escravizassem os homens que fossem aptos a ser escravos e trabalhar, e mandava matar velhos, mandava matar todos os demais. Então esta ideia de um Deus criador do universo, criador da natureza, e ao mesmo tempo gostando, ou amando, ou privilegiando um povo em detrimento dos demais, era inaceitável para estes estudiosos. Então, eles analisavam que existia uma coisa muito errada, uma compreensão muito errada de Deus. E esta compreensão precisava ser melhor analisada e melhor compreendida, porque era impossível você ter, no mesmo momento, uma natureza tão perfeita, tão organizada, tão científica, vamos dizer assim, tão inteligente, e ao mesmo tempo você ter a ideia de um criador de tudo isso com um fundamento mental completamente atrasado, como é aquele expresso lá nos deuses bíblicos, lá de Deuteronômio e Levítico. Mas eu reafirmo, para você entender isso, você precisa ir lá na Bíblia e estudar. Estudar sem preconceito, né? Deuteronômio e Levítico. Inclusive, quando você estuda Levítico e vê o sacrifício de sangue, a matança dos animais, para espargir o sangue, as gorduras sobre a mesa do altar, sobre a mesa quente do altar, para que os eflúvios da gordura queimando, do sangue queimando, e diz que isso é agradável a Deus,
você observa que não tem fundamento, né? Aquilo não pode ser Deus. Então, a Sociedade Espírita de Paris, ela buscou entender de uma maneira clara e objetiva o que realmente é Deus. E a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Esta foi a pergunta que foi escolhida. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos responderam: não. Falta-lhes para isso o sentido. Falta para nós inteligência, sentido. Falta para nós a capacidade de entender a universalidade de Deus. Para entender Deus é preciso compreender uma inteligência universalista, que engloba nela todas as coisas. Então, para nós espíritas, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então não é um Deus exclusivista. Isso é coisa de religião. A religião, ela exclui. A maior parte das religiões, elas são exclusivistas, elas excluem os demais. É como se a religião fosse uma ideia que fosse aprisionada, essa ideia aprisionada, por políticos que agora dividem as pessoas pelas suas ideias. Como se criassem currais e as pessoas ficam ali dentro dos seus currais e o meu curral que eu dirijo, o que faz certo, é o que compreende certo e que vai para o céu. Os demais currais, todos estão errados e todos vão para o inferno. Então isso não é coisa de Deus, isso é coisa de humanos que fizeram isso com a ideia de Deus. Então, dentro de uma perspectiva dessa, totalmente dividida, onde a ciência, quanto mais aprofunda na compreensão da natureza, aquele cientista se enche de orgulho e diz que Deus não existe. O cientista humilde, ele diz que sim. Einstein, por exemplo, uma vez perguntaram a ele se ele acreditava em Deus. Ele diz: não acredito neste Deus que está aí demonstrado pelas religiões. Eu acredito no Deus de Spinoza. E aí, quando você estuda Spinoza, você tem uma outra ideia de Deus. Porque na compreensão de Spinoza, o filósofo Spinoza, Deus existe e quer que você seja feliz. Que você pare de se culpar pelas coisas, que você pare de carregar sentimentos de culpas, que você se perdoe, que você perdoe, que você seja feliz, que você viaje, que você goze a vida, que você olhe a vida com ternura, com compaixão, com humildade, com bons sentimentos. Este é o Deus de Spinoza. Estude lá Spinoza, vá no YouTube e pesquise como é que Spinoza compreendia Deus. Este era o Deus que Einstein compreendia, a inteligência suprema. Não um Deus condenador, é um Deus que fica lá como aquele ser atrasado, num canto, com um chicote na mão e um docinho na outra mão. Quando você faz uma coisa boa que o agrada, ele vai lá e te dá um docinho e diz: não, você é meu filho e te agrada. Como se Deus precisasse de fã-clube. Mas quando você faz uma coisa errada, ele de longe te atinge com um chicote e te joga nos infernos eternos. Então, o Espiritismo buscou a compreensão de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Agora, nós, na atualidade, já somos capazes de entender a natureza íntima de Deus? Impossível. Nós não temos inteligência ainda para isso. Nós estamos começando e 99,9% da humanidade não entende que a forma de compreender a natureza íntima de Deus nunca será pela religião. Ela será pela ciência. A ciência, estudando a natureza, nos leva à compreensão do seu Criador. Porque se não somos capazes de entender a natureza íntima do Criador, através da análise de sua obra, podemos chegar à sua compreensão. Mas isso ainda é coisa para muito tempo. Por isso é que precisamos de um conhecimento
uma religião, vamos dizer assim, que não seja só uma religião, mas que ela ao mesmo tempo seja ciência, seja filosofia e seja religião. Porque pelo caminho da ciência nós começamos a entender a natureza, que é a palavra de Deus. Ele se expressa na natureza, Deus se coloca nas leis que regem cada fundamento da natureza. Cada detalhe da natureza expressa a extrema inteligência de seu Criador. Mas nós precisamos da religião, porque com ela nós sentimos Deus. E ao mesmo tempo nós temos a capacidade de trazer para a nossa mente os valores espirituais expressos na natureza, que nos faz viver, compreender a vida e a nossa relação com as outras pessoas. Porque uma ciência sem espiritualidade, ela é fria, ela leva o homem a usar e destruir o próprio homem. Mas ao mesmo tempo nós precisamos da filosofia, porque ela nos aprimora o pensamento, a maneira de pensar, a maneira de compreender. E estas três linhas formando um triângulo perfeito pode nos levar aos poucos ao entendimento da natureza íntima de Deus. Muito obrigado por você ter nos ouvido hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.